Boa Olá, noite. boa noite a todos. Eu sou Máximo Colombini. Estamos no 104º Encontro dos Médicos Poetas com Sidney Aguiar. Vai falar um pouco sobre poemas que falam das ruas. Com a palavra, Sidney. Primeiro, dar boa noite a todos os colegas, né, médicos, médicas, pesquisadores, escritores, escritoras, né, do Brasil e principalmente da nossa região amazônica aqui, que hoje a gente tem bastantes representantes, né, para falar da nossa região amazônica. Bom, eu sou o professor Sidney Aguiar, né, hoje eu estou pós-doutorando do programa de pós-graduação Sociedade e Cultura na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas. Eu tenho uma carreira já acadêmica sólida aqui na nossa região e eu fiz o doutorado pela mesma instituição e, naquele momento, eu escrevi uma tese sobre a cultura hip-hop na cidade de Manaus. Quando nós estamos falando de Amazônia, a gente percebe que há muita desinformação sobre a nossa região. Fala-se muito da floresta, né? E nós temos realmente isso. Nós estamos agora no verão amazônico, então aqui está chovendo muito na nossa região. Faz parte desses 6 meses onde chove muito, né? E nos outros 6 meses nós temos um verão que também chove, mas com menor intensidade. Mas a nossa região amazônica, hoje, ela tem grandes capitais, né? Eu vivo e moro na cidade de Manaus, é uma cidade, é uma metrópole hoje, então eu conheço grande parte das capitais da região amazônica, né? Conheço Belém, conheço Rondônia, Roraima, e nós temos cidades, né? Nós temos espaços urbanos dentro dessa floresta amazônica. E desde cedo eu sou envolvido com a questão da cultura urbana, né? Então, assim, eu faço a minha tese e escrevo poesia desde os anos 90, né? E a gente faz esse papel de trazer essa poesia que a gente chama de poesia urbana, né? Que fala das ruas, mas de uma forma positiva. Vocês vão ver daqui a pouco os meus escritos, né? A gente sempre pega essas referências da cultura urbana para trazer de uma forma positiva para as pessoas, que é isso que nós precisamos, né? Então, assim, a periferia ela já está cheia de problemas, né? De todos os âmbitos, né? Que a gente pode imaginar. Então, assim, qual o meu papel como escritor, como poeta é hoje? Hoje é justamente isso, né? E eu vou mostrar um pouco do meu trabalho primeiro, né? Dessa relação que eu tenho com as culturas urbanas e como ela afeta, né? A minha poesia. Doutor, por favor. Essa imagem, gente, é aqui da zona leste da cidade de Manaus. Eu estou fazendo aqui o meu trabalho de campo, né? Tanto no doutorado quanto no pós-doutorado, eu estou usando a técnica da fotoetnografia para falar da cultura hip-hop na cidade de Manaus. Então, assim, eu vou a essas regiões onde tem essas imagens e eu tiro fotos, né? Sequências de fotos, uma narrativa, né? Eu construo uma narrativa com essas fotos. Então, assim, é mais ou menos o meu trabalho que eu fiz no doutorado e agora eu estou fazendo o meu pós-doutorado, que é um pouco da minha vida acadêmica, mas que também reflete muito, né, nas escolhas e nos meus escritos. Doutor, por favor. E aqui, gente, eu trago uma imagem aqui de um grafite, né? Um grafite é isso, são imagens, né? São desenhos feitos nas paredes das cidades, né? É assim, a gente sempre faz essa distinção, né? Que grafite não é pichação, né? Então, assim, esses espaços eles são disponibilizados pela comunidade para que os artistas eles possam mostrar o seu trabalho. Como vocês percebem, eu já estive em diversas regiões do Brasil apresentando meu trabalho e eles sempre me perguntam: Sidney, qual a diferença do grafite de vocês aí de Manaus para a cidade de São Paulo, né? Onde tem grandes artistas como Gêmeos,
Cobra e tantos outros. A diferença são as referências regionais que os artistas utilizam aqui, né? Então, o Guinness, ele utiliza essas características indígenas como a gente chama aqui, dos indígenas, né? Dos nossos parentes aqui. Pode passar. Aqui é outra imagem também, tá? É outra imagem aqui também feita pelo Megart, é um pássaro amazônico, né? Também aqui são feitos pelos nossos artistas aqui, é um negócio muito lindo, é um trabalho que eu fico muito feliz em fazer, em pesquisar, em estar junto, né? Assim, desde os anos 90, e eu acho isso importante, né? Mostrar esses artistas que são considerados de menor potencial, né? Até porque grande parte deles são jovens, são periféricos, né? Mas que têm um potencial artístico da arte visual significativa, né? Assim, eu acho maravilhoso. Pode passar, doutor. E aqui a gente já entra um pouco no que eu considero, né, que é a minha literatura, que a gente chama de literatura periférica, né? Então, assim, a literatura periférica, ela é feita por pessoas da periferia, né? Ela é construída, ela é pensada por pessoas que estão dentro desses grandes centros urbanos, né? Então, assim, a gente entende, nós como estudiosos, né, acadêmicos, né, e profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais da segurança pública, a gente sabe que existem os centros, né, das cidades, onde concentra-se a questão econômica, e existem as periferias, né, os arrabaldes, as regiões mais distantes. Então, a literatura periférica, ela começa a ganhar substância aí em São Paulo, né, nos anos 2000, com os saraus, né? Então, assim, em São Paulo eu já tive oportunidade de estar junto com o Sérgio Vaz, aí na Zona Sul de São Paulo, um grande poeta, um grande amigo meu, né? Está aqui o livro dele aqui, ó. É maravilhoso esse livro, é o Literatura, Pão e Poesia. E a gente teve essa oportunidade de fazer essa troca de experiências, né? Então, a gente vem trazendo isso para a nossa região, a gente tem grandes escritores aqui na nossa região, a gente tem uma transcritora, que é a Márcia Antonelli, a gente tem o Joey Maia, né? E tantos outros escritores aqui que acabam colaborando muito, né? Com a arte, com a literatura, para as regiões menos privilegiadas da cidade, né? Pode passar, por favor. E aí a gente faz um pouco da característica, né, para mostrar. Eu fiz questão disso, talvez pela minha essência de educador, né, eu sempre utilizo para mostrar qual a diferença, né, ou qual a coisa que une, né, a literatura periférica, que a gente chama. Aqui vocês percebem que a literatura periférica ela tem algumas características, né? Então, eu fiz um resumão aí, é claro. Então, assim, ela apresenta uma linguagem mais coloquial, né? Ela circula de forma independente. Ela é produzida por autores das periferias, né? Na sua grande maioria, retrata a vida periférica, né? Ela está fora das correntes literárias, né? Mas isso é um debate mais acadêmico, isso aí eu principalmente discordo disso, né? Mas ela tem uma proximidade com as artes urbanas e principalmente com a cultura hip hop, né? Então, assim, aqui em Manaus a cultura hip hop é muito forte mesmo. Então, assim, a gente consome e a gente produz muita arte aqui urbana. Então, assim, essa imagem que tem aqui é eu declamando poesia, né, no centro da cidade de Manaus, próximo, é um espaço cultural que fica em frente ao Teatro Amazonas. Em frente ao Teatro Amazonas, que é um ícone, né, arquitetônico da nossa região aqui. Então, assim, a gente sempre faz questão de estar próximo desses espaços para mostrar o que a gente tem como mensagem, né? Tá bom? E aí eu vou mostrar um pouco da minha poesia, né?
hoje, eu até falei com o Dr. Máximo, hoje eu vou lançar nacionalmente aqui o nosso material aqui, né, que saiu agora, que é o nosso livreto, que é o Poesia na Parede, é o nosso último trabalho. Eu vou postar no grupo daqui a pouco em PDF, né, porque aí você só faz tirar uma cópia, né, e ele é Poesia na Parede porque ele é um livreto que você abre ele, né, e você, né, tem os dois lados. Então, aqui a gente tem 5 escritos, né, nosso, e a gente não vende esse material, né? Então, assim, a gente distribui, principalmente nos eventos que nós participamos. Então, assim, eu acho que a poesia ela tem que ser acessível, né? Então, aqui a gente sempre está em eventos e a gente sai distribuindo poesia para todo mundo, né? É da forma que a literatura periférica diz, né? Ela tem que circular de uma forma independente. Mas, professor, o senhor tem livros escritos? Eu tenho livros escritos, né? De contos, tenho livros escritos de poesia que saíram por editoras, né? Mas eu ainda prefiro trabalhar dessa forma, né? Eu acho que é uma forma artesanal, é uma forma que eu acho muito bacana, que eu gosto muito, né? Para mim isso aqui é uma terapia, né? Isso aqui é uma terapia para mim. E é a forma que a gente tem de levar a poesia para todo mundo, para jovens, né? Para pessoas maduras, para idosos. E aí eu vou falar para vocês, pode passar, um dos meus inscritos que está na minha rede social, né? Eu também utilizo bastante as redes sociais para mostrar o que a gente escreve. E aí tem essa poesia que eu chamo de eu, né? Ela tem esse nome justamente porque fala de mim, né? Então, assim, a poesia diz assim: nasci no ano em que um rei virou encantado e a terra parou. Moro no extremo leste e me considero um bom vizinho. Gosto de rap, poesia e repente. Admiro os 3 reis magos e São Cosme e Damião. Gosto do ruído da agulha no vinil. Sou cinéfilo e um ótimo carona. Então, assim, porque eu digo que eu sou ótimo carona porque eu não sei dirigir. Então, assim, estou com quase 50 anos e não sei dirigir. Então, eu sou um ótimo carona de estar conversando com as pessoas, né? Então, assim, são coisas que a gente vai escrevendo. Márcio, pode passar, por favor. Mais uma. Isso. Essa poesia também, ela está na minha rede social, né? Ela vai sair também numa coletânea que eu estou produzindo já. O nome dela é Jazz. Nosso amor é uma jam session de músicos de jazz, improvisado e intenso, né? A gente sempre utiliza essa ideia da imagem, né, com a mensagem, né? Então a gente trabalha muito nesse sentido. Então, assim, a gente espalha a nossa poesia dessa forma, principalmente em redes sociais, né? Principalmente no WhatsApp, né? A gente manda para os colegas, para os grupos. Pode passar, doutor. Essa aqui é uma poesia que eu gosto muito, né? Inclusive, aqui nós temos um imortal, que é o Zé Maria. Ele faz parte da Academia Amazonense de Letras, né? Então, ele tem um portal bastante significativo que ele fala sobre os escritos, né? Então, nesse portal, ele postou essa poesia, que é Samurai. O samurai tocou a katana, observou o firmamento, uma gota explodiu em sua tez, respirou profundamente e abriu o guarda-chuva. Então, são referências que a gente utiliza, né? Então, assim,
Na minha poesia está cheio de referências do que eu gosto, do que eu leio, do que eu vejo, do que eu sinto, né? Então, assim, a poesia, ela é realmente a personificação, né? A materialização do autor, né? Então, assim, eu sempre utilizo isso. Eu sou uma pessoa extremamente que gosta muito de filme antigo, de muitas referências de música, e aí a gente sempre utiliza. Doutor, pode passar. Isso aqui também é o cinema, né? Que é o Nosso Amor é uma trilha sonora de um filme de amor indiano. Então, assim, o- os filmes indianos hoje eles são fantásticos, né? Então, assim, eu gosto muito também. Pode passar, doutor. Mais um. Eu botei uma seleção aqui, né? Aqui eu fiz essa poesia que chama Mississippi Me, né? Diz assim: vou mergulhar neste rio de melodias e tocar meu melhor blues, né? E também está nas redes sociais, assim, são são escritos bastante significativos para mim. Pode passar, doutor. Essa aqui eu fiz agora, é, recentemente, né? Falando um pouco da nossa região aqui sobre a chuva, né? Então, assim, o nome dessa poesia é Chuva. Na minha quebrada, metade do ano chove com trovão. E na outra estação, chove em menor proporção. No entanto, a poesia é a única inundação, né? Então, assim, a gente mostra esse papel da poesia na periferia, né? Eu sou professor da rede pública e eu faço questão de levar a poesia para meus alunos. Muita questão mesmo, né? Que eu acho que a poesia ela liberta, ela transforma e ela é essencial tanto para o corpo quanto para a alma do ser humano. Doutor, nós estamos terminando já essa primeira parte. Aí, ó. Gente, muito obrigado pela paciência, pelo espaço. Eu quero deixar registrado aqui o convite do doutor Máximo, né, que eu estava com muita vontade de fazer esse bate-papo, né? Eu acho que é importantíssimo para nós, principalmente para nós que não moramos longe das grandes capitais do Sudeste, viu? A gente não mora longe de vocês. A gente mora aqui perto da Colômbia, a gente mora aqui perto da Bolívia, a gente mora aqui perto da Venezuela. Então, assim, a gente, apesar da distância, a gente está unido, nós estamos unidos pela poesia, pela literatura, e isso que é o mais importante. Muito obrigado. Excelente, Sidney, parabéns, viu? Muito boa apresentação. Gostaria de abrir para comentários e considerações. Fernando? Parabéns, professor. Eu gostei desse final agora. Nós não moramos longe de vocês. São vocês que moram longe da gente, viu? Mas parabéns pelo trabalho. E é interessante ver seu trabalho num ponto que não é muito comum aqui na região também. Assim, não se tem essa preocupação em observar, né, a arte do grafite por aqui, até porque não tem essa arte, ela não é tão disseminada igual nos grandes centros, né, que ela acaba sendo culturalmente mais expressiva. E aí alguém com esse olhar de pesquisa, né, e esse olhar mais acadêmico, é muito interessante. Então, parabéns pelo teu trabalho. As tuas poesias também são lindas. A pergunta que eu queria fazer era o seguinte: dentre esses artistas que o senhor teve acesso, que trabalham com essa arte de rua, a maioria, ou se não todos, eles vivem em situações de maior vulnerabilidade.
assim, ou vulnerabilidade econômica, ou social, ou familiar, assim, eles são pessoas mais de bairros, né, ou de uma classe social mais baixa, ou de uma educação mais básica, enfim, né? Se esses artistas, em sua maioria, eles têm algum aspecto de vulnerabilidade. A maioria dos artistas aqui na nossa região, eles aprenderam, né, em conjunto, a disputar editais, né? Então, aqui nós temos vários editais aqui, tanto do governo federal, quanto do governo estadual e do governo municipal. Esses editais, eles são abertos e a maioria desses trabalhos, eles são financiados, né? Então, assim, a maioria deles, eles trabalham, eles vivem do grafite, né? Alguns têm as suas profissões paralelas, né? Que eles vivem das profissões, e outros vivem, né, como o Alessandro Rips. O Alessandro Rips, ele tem o ateliê dele aqui, né? Então, assim, ele expõe tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Nós temos o Raiz, né? O Raiz também, ele vive de grafite também. Então, assim, a arte deles aqui acaba sustentando a vida deles, né? Então, assim, é aquela questão do artista, né? O artista, ele faz escolhas. Eu pessoalmente, eu queria viver de poesia, eu queria viver de literatura, mas aqui a gente não consegue. Então, assim, eu sou professor da rede pública, né? Então, assim, mas assim, aqui a gente aprendeu, eu falo a gente, porque eu também faço parte de algumas associações, nós aprendemos a disputar esse dinheiro de editais. Então, assim, quando a gente vê um grafite nas paredes por aqui, eles são autorizados, tá? Então, assim, o dono, o proprietário, ele autoriza, né? Ele faz um documento autorizando, né? Até para não ficar parecendo que é crime ambiental, né? Então, assim, eles têm bastante cuidados aqui. Então, a gente consegue acessar esses editais de cultura. Inclusive, aqui também vai ter a eleição do Conselho Estadual de Cultura também, né, do CONEC. E a gente participa também das eleições, participa do conselho, porque a gente tem que estar dentro para fazer esse debate também, que é de arte, né? A gente está lá. Então, assim, a grande maioria, eles vivem, né? Claro que há uma parte em que eles moram em bairros periféricos. Eu também moro aqui no extremo leste da Zona Leste, né? Eu moro e trabalho aqui, né? E a gente vive muito bem, a gente é muito feliz, e a arte acaba deixando a gente mais feliz ainda no que a gente faz. Excelente, Sidney, obrigado, viu? Diane gostaria de comentar? Boa noite, tá me ouvindo? Sim. Sim, é mais assim, um comentário mesmo, que eu trabalho com, de certa maneira, eu trabalho com arte, né? E aí eu ouvi você trazer o seu relato da sua imersão na sua pesquisa, né? De estar junto nas ruas, ver a arte ali sendo consumida até mesmo de forma inconsciente, né? Porque a arte ela salva e às vezes a gente nem percebe, né? É uma música que a gente escuta, é uma figura que a gente vê, enfim. Então, quando você vem retratando as imagens e também quando você fala sobre a sua poesia, né? Que você personifica, né? Nós, quando escrevemos, é muito isso, né? A gente coloca para fora tudo aquilo, né? Que nos martiriza, que nos deixam felizes. Então, assim, quando a gente olha para as periferias, a gente vê a arte não como, se a gente for olhar na história, né? Quem consumia arte são as pessoas mais elevadas que eram incentivados a pinturas e eram ensinados até a própria música, né? E quando a gente olha para a periferia, consumindo, fazendo, existindo, resistindo, então é muito bonito de ver, porque
é um símbolo, né, de existência até, né? E aí quando você fala que esses grafites eles estão sendo expostos não só no próprio território, mas internacionalmente, e que estes artistas, de certa maneira, aprenderam a dar voz para a arte deles de uma maneira vista mesmo, enxergada e promovida pelo próprio governo, isso é muito bom de se ver. E assim, é gostoso de ouvir, né? E a gente fica assim, caramba, as pessoas estão aprendendo a viver da arte. E aí, quando você fala dá uma frustração, eu queria viver de literatura. Eu falei, não deixa a gente trabalhar para ver se a gente não sobrevive, né? E É aí a verdade. gente trabalhando no aquilo que nos rende, mas a gente não deixa de fazer aquilo que nos alimenta. Porque não adianta a gente falar, eu faço isso porque eu preciso do dinheiro, sei lá, qualquer coisa assim, preciso sobreviver, gente. Vamos falar. Mas aquilo que nos alimenta, que nos traz bem-estar, é muito gostoso. E essa arte, ela promove isso de forma inconsciente nas pessoas. Isso é muito bonito de ver e saber que você está estudando isso e, enfim, vai dar outro valor para nossos artistas, né, de rua, das periferias, enfim. Muito obrigada, parabéns, viu? Diane, doutor, rapidinho. Diane, doutor e colegas, vocês conhecem o Festival de Parintins, né, aqui no interior do Amazonas. Então, assim, é muito falado e, assim, a maioria desses artistas, eles vão para Parintins, eles fazem parte, né, eles aproveitam esse momento para... Eles são trabalhadores da cultura, a gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, ano passado eles fizeram murais gigantescos no Bumbódromo. O que é o Bumbódromo? O Bumbódromo é o espaço, é a arena onde se apresentam, ou apresentam-se, né? Me corrijam aí, os dois boi-bumbás. De um lado, o garantido, que é o vermelho, e do outro lado, né, o caprichoso, que é o azul. Então, nesse espaço lá, que é um espaço internacional, porque veio muita gente de fora, eles têm murais gigantescos de pinturas indígenas lá. É um negócio maravilhoso. Então, assim, eles conseguem circular, né? Então, assim, em setembro, outubro, tem um festival do Sairé em Santarém, no Pará, que é bem próximo aqui também. Então, eles vão para lá. Em julho, tem o festival também de Fonte Boa, que é outro município. Então, eles vão circulando como trabalhadores da cultura. Então, né, o pessoal que faz música, o pessoal que faz pintura. E, é claro, né, os artistas de Parintins, quando é no mês de fevereiro, no Rio de Janeiro, eles estão lá apresentando as obras deles, né, que eles ajudam a construir aquelas coisas gigantescas que tem no Carnaval Carioca, né? Excelente, muito interessante. Obrigado, Diane. Obrigado, Sidney. Acho que o Renato. Renato quer comentar, Renato? Alô? Renato? Bom, deve estar com algum problema no som. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de comentar, fazer alguma consideração. Temos alguns minutinhos. Bom, então vamos para o encerramento, né? Por favor, Diane, tenha a honra. Eu esqueci de pegar o livro. Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Eu estou aqui com essa poesia, aqui, com esse livro, que foi que eu faço parte, né? Então, aqui tem vários artistas de coletâneas de vários lugares do Brasil. Então, assim, como hoje foi diferente, né? Um artista lá do norte, e trazendo, né, essa fala
da arte como ela é vista, né? Não só nos centros mais populosos, que são mais conhecidos, né? Que são Grande São Paulo, vamos pensar assim. E aí hoje eu vou selecionar uma poesia. Então vamos lá. Ó, esse aqui é do Elma Leite. Quanto vale uma palavra, o nome do livro, né? Da coletânea. Meu coração, quando pensa em ti, perde o ritmo, acelera. Descompasso o amor que sinto, está no meu peito, impregnado. E não adianta tentar arrancá-lo, já é tatuagem eterna em mim. Lembrança viva, latejante, inesquecível de nós. Quero te querer, agora e sempre, em todos os segundos da existência. E quando chegar o momento da minha partida, quero estar no teu amor, é nele que eu desejo e quero eternamente repousar. Eu vou mais outro. Quantos eu posso ler? A princípio é um só, mas se quiser ler mais algum, fique à vontade. Então tá, eu vou ler mais um. Excelente poema, viu? Parabéns. Esse aqui é da Joana Lopes, conhecida também como Jota. Karma do Nordeste. Não sei. De uma terra tão distante, perdida no horizonte, a defasagem dos nossos morros mostra as garras dos gigantes. Gigante bravo, valente, sempre pronto para brigar. É a seca nordestina que tende a nos castigar. Desde muito tempo, irmão, contada por Frei Damião, santo de fé e devoção, em Juazeiro do Ceará. É terra de noites estreladas, céu azul e muito sol. As travessuras do vento com balanço despide as árvores por conta da temperatura. Tão solo vira torrão, racha igual um sabão as chapadas do sertão. Daí falta água, mas fome tende a sobrar. Estar na mesa do vaqueiro lavrador e olhe lá, até para quem tem salário ou pensão, não estar livre da fúria nem das garras do dragão, que é a seca nordestina. Conheço desde menina no seio do meu sertão. Ó, gostei. Então, assim, eu peguei aqui porque eu acredito que quando a gente fala de arte, de cultura, e aí é importante a gente lembrar, né, que para prestigiar que a gente tem várias outras pessoas nesse mundão de Deus aí que talvez não sobrevivam da literatura, né, Sidney, mas que sobrevive enquanto essência, enquanto alma poética que está resistindo aí. Espero que tenham gostado. É isso. Excelente, Diane. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Ângela. Obrigado a todos que estão presentes, né? E é isso. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Uma boa noite. Abraços da Amazônia. Abraço. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, Boa noite. tchau. Excelente, parabéns. Boa noite. Obrigada, viu, por tudo. Tchau, tchau. Boa noite.